Já parou pra pensar? Viver de música no Brasil é muito difícil, mas música é o que me deixa vivo. Oi, Pedro! Oiê! Hoje a gente tá aqui no estúdio do Cauê, Estúdio Doc, na Vila Madalena, em São Paulo. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. E pra começar do começo, eu quero saber como que começou a sua relação com a música, assim. Boa pergunta. Antes de tudo, obrigado pelo convite. É muito lindo aqui, tava falando pra você. Parabéns. Obrigada. Minha relação com a música começa na igreja. Uhum. Na igreja, foi o primeiro lugar que eu acho que eu acessei. O lugar da criação também. Eu acho que além da música, eu acho que na igreja ela é essa porta de entrada para criativamente você conseguir se expressar, de certa forma. Independente do para quem ou como, mas eu acho que começa dessa forma. Então, tudo começa ali. Com 6 anos eu subi no palco da igreja para cantar uma música a primeira vez. Bem pequeno, fui me entendendo. E depois entrei pra bandinha de adolescente e tal. Então, acho que Uma bandinha da igreja também. da igreja também. E acho que foi esse início. Essa foi as primeiras vezes que eu compus. Tentava compor. Eu acho que, né, um adolescente compondo, o que poderia vir daí? Mas foi lá. Acho que minha relação com a música começa ali. E não só com a música. Eu costumo falar com a criação como um todo, assim. Criação no sentido de criar algo, né? Não com a natureza, mas de criar, de me entender um homem criativo. Acho que foi ali que começou. Ai, que legal. E aí, quando que você entendeu que a música poderia ser um trabalho também? Porque pelo que eu vi, você começou a postar mais coisas nas redes sociais relacionadas com música em 2020, no isolamento social. Sim. Foi ali que você entendeu que a música poderia ser um trabalho ou foi uma coisa mais você se colocando como artista e uma realização pessoal, assim? Eu acho que a música como trabalho... Eu entendi ela como trabalho há muito tempo, assim. Desde a minha adolescência, talvez. Porque eu tinha músicos na minha família. Ninguém de muito sucesso. Ninguém que não passou perrengue. Mas, pô, é um trabalho. Então, acho que essa coisa da música não ser um trabalho... Eu sei que virou até um meme, né? Atualmente, mas na minha cabeça sempre teve claro, assim. Mas eu acho que em 2020... É interessante, eu acho que talvez você vê a música como trabalho. É diferente de você ver a música como um negócio. Porque eu acho que muda um pouco o jogo quando você se coloca na posição de ser o artista, de entregar um produto, de ter uma identidade, de ter um branding, que seja. Então, eu acho que... ali, a partir de 2020, eu tenho o primeiro acesso à viralização orgânica também. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim, a entender, tipo, beleza. Tem um negócio aqui, tem um jogo pra se jogar. Eu acho que não dá pra romantizar. Eu poderia aqui falar pela arte. Sim, eu acho que deve sempre existir verdade, enfim. Mas existe um jogo na música no Brasil. E aí, acho que em 2020 eu comecei beleza, entendi, tal. E aí você vai começando a amadurecer a sua visão a respeito desse negócio. É o que você concorda, o que você discorda. É o que você acha uma boa prática, o que você acha uma má prática, entendeu? Super. Negócio e trabalho, acho que foi trabalho desde sempre, assim. Mas negócio, acho que é diferente. Mas esses vídeos que você começou a colocar ali na internet, eles foram intencionais? Sim. Pra viralizar, pra movimentar, pra te verem como esse artista ou não? Ele começa com uma pretensão muito baixa, né? A pandemia, na minha cabeça, duraria 3 semanas. Sim. E aí eu comecei, acho que pra uma galera, né? Eu comecei a falar, vou fazer um vídeo por dia. Postei nas redes sociais, na época eu tinha uns 1.200 seguidores, assim. E os meus amigos já sabiam que eu cantava, tal. Em casa, sozinho, morava sozinho, um violão. Falei, gente, vou postar um IGTV por dia. E aí, quando eu vi, eu tava 200 vídeos postados. Porque a pandemia não parou, e eu postando e chegando gente. E muitas mensagens, assim, relacionadas ao período pandêmico que a gente vivia. Tipo assim, suas músicas me ajudaram numa crise de ansiedade. Pô, é muito bom ver seus vídeos antes de dormir. Pô, a sua voz acalma, a reversão que você faz. E aí eu comecei a, tipo... Então eu não sei se existe intencionalidade em viralizar. Nesse sentido. Talvez o caminho me ajudou a... Fazer te ajudou a ir descobrindo Isso, também um pouco. de certa forma. Porque eu acho que tinha muita gente, né? E se você olha hoje, em 2025, 2026, você olha pra trás... Vários artistas nasceram na pandemia. Então, acho que é uma história muito particular de cada um. Mas eu sei que grande maioria passa pelo cover. Passa pelo violão, câmera, play...
E a gente vê várias histórias, assim, na música brasileira atual. Então, eu acho que, tipo, teve intencionalidade. Teve intencionalidade ao postar, mas eu acho que tinha muita gente fazendo, assim, e no caminho eu fui descobrindo que, tipo, ok, esse vídeo funciona mais, essa música funciona menos, esse estilo vai mais, se eu fizer isso. Isso aí você vai entendendo quando você vai postando qualquer tipo de conteúdo na rede social, seja ela qual for, entendeu? Você vai entendendo como o tal do algoritmo funciona. Então, eles acabam virando um pouco intencionais, eu acho. É uma hora ou outra, né? Não sei. Pra quem não queria o vinho, né? Tô brincando. Quer mais um pouquinho? Se tiver mais. Tem sim. E por falar em músicas cover, esses vídeos que você lançava eram músicas cover, certo? Sim. E aí, em 2021, você lançou seu primeiro single, que chama Você. E aí, eu fiquei me perguntando, assim... por que a escolha dessa música ser a primeira? E chamar Você, entendeu? Entendi. Eu acho que essa transição, ela foi muito conturbada. Porque a transição de você sair da interpretação de outras canções para a sua própria canção, para o público é bem delicado. Para um público que sentia o que sentia só com as interpretações. Porque eu acho que a língua da composição não dá para você fingir. Eu acho que se você finge, você, de certa forma, acaba entrando num terreno meio perigoso, assim. Porque talvez não tenha longevidade, porque você não é aquilo. Tudo isso para dizer que essa transição, ela foi muito delicada. Então, lançar Você... Eu tinha outras canções, que todas aparecem no meu primeiro EP, o teu EP Travessia. Eu acho que lançar Você foi mais uma expectativa de um Pedro que agora entendia, ligando a sua pergunta anterior, mas um Pedro que entendia a intencionalidade das coisas. E aí, com essa intenção, falar, beleza, eu acho que Você é a música que agora vai me ajudar nessa transição. Perfeito. E por incrível que pareça, porque nada está escrito numa bula, errei. Não foi, entendeu? Maravilhoso. Entendeu? Tipo assim, putz, não era isso, não era a primeira. Foi bem. Mas eu acho que foi um lançamento muito conturbado, assim. Foi um lançamento de várias descobertas pra mim, assim. Ok, dá pra fazer desse jeito melhor. Eu acho que esse estilo de escrita, ele tá em um outro lugar. Não é que não seja meu. E já linkando com o trabalho atual, é nítida essa transição, assim, de um olhar sobre a composição e de um olhar sobre o próprio Pedro, entendeu? Não sei se eu divaguei muito, mas Super se fez entender. Obrigado. E aí você lança seu primeiro EP, Travessia, que você mencionou. E aí eu fiquei me perguntando... Eu gosto muito de saber o porquê dos nomes das coisas, né? Acho que a gente não dá um nome à toa. E mesmo se parecer à toa, depois se a gente vai investigar um pouquinho, tem sempre um porquê por trás, né? E aí eu fiquei me perguntando, assim... Travessia significa você atravessar de um lado para o outro, né? Você sair de um ponto para outro. Era essa a intenção também? De nomear esse primeiro trabalho, essa primeira estreia, esse primeiro trabalho, assim, como... Tá, vocês me viram antes e agora tem essa travessia, que tem esse processo, sabe? A travessia, eu acho que a intenção de travessia é real, mas... não foi para essa transição do cover para as minhas músicas autorais. A travessia no sentido de uma travessia sobre o amor. As músicas, elas... na ordem das músicas, eu lembro... E, inclusive, foi uma ótima pergunta, porque eu nunca... atualmente, eu achei que eu nunca responderia sobre meus trabalhos anteriores. Que são trabalhos que eu lancei e eu não tinha, talvez, uma oportunidade de estar conversando com uma jornalista e tal, enfim. Então, obrigado pela pergunta. Mas foi uma travessia, porque ela passa pela paixão extrema, que agora lembrando da sua própria pergunta me fez lembrar. Você foi lançada inicialmente também porque ela era a paixão máxima. Então, tipo, a paixão, eu lembro que depois passava pela negação, depois pela dúvida, o término e a volta. Eu acho que tinha uma parada dessa. Mas a ordem das músicas é pensada nessa travessia pelo amor. Tipo assim, as fases do amor. Então, a cada música ali, desde a 1 até a 5ª faixa, a primeira até a 5ª faixa, elas representam essa travessia pelo que é amar alguém e tal. Que foi uma parada que eu tava vivendo na época, de entender tudo isso dentro de mim, enfim. Mas travessia por conta disso. Não por conta da transição da interpretação pro autoral, entendeu? Mas também foi, né? No final das contas. De certa então forma, foi sim. um montão de travessias juntas, de certa forma, né? Sim. Ai, que legal. Em 2022, você lança mais 2 singles e depois um outro álbum que tem músicas similares e diferentes também do EP anterior, Travessia. E eu percebi que é um EP mais
orgânico, mais íntimo, mais você em um instrumento. Me pareceu sem muita produção. Claro que exige uma produção, mas é diferente de outros tipos de música, assim. E aí, eu fiquei pensando se isso também não poderia ser um resgate das músicas do começo também, sabe? Se apresentando dessa... Então, na minha cabeça, né? Você fez Travessia pra mostrar esse novo momento, mas depois você resgata um pouco esse lugar que você começou também, sabe? Sim. Ou que você se apresentou inicialmente. Sim, o Depois de Travessia, eu acho que são 2 etapas. Até eu chegar... Tem o EP Regresso e o EP Singelo. Eles dois, eles formam essa... O que acontece depois de você passar por um amor, né? O que acontece depois de você entender o que foi a travessia de amar alguém. Então, Regresso, que é o primeiro EP, ele fala muito sobre entender o amor de uma nova forma. Entender o amor com mais maturidade. Olhar para esse sentimento tão universal agora como um adulto, agora pagando conta. Então, não sei se eu deixo isso muito claro nas canções, mas eu acho que são canções que eu talvez me reconcilio com a maneira de amar alguém. Em Singelo, que é o EP que vem em seguida, ele sim foi uma tentativa de reaquecer as canções anteriores. Porque em Singelo a gente tenta fazer uma junção de... Foi uma ideia que... É isso. Foi uma ideia que no papel era legal, mas olhando agora eu falo, putz, acho que não. Mas eu fiz... era um EP que era voz e guitarra, voz e violão, tinha voz e cello, voz e piano. Era tudo voz e vocoder, uma lá. Era voz e alguma coisa. Então, sempre trazendo a voz como ponto principal. Então, ele foi bem mais minimalista e tal. Mas eu acho que também... É isso, né? É difícil falar sobre o passado sem olhar para o chão que eu piso agora. É muito difícil, porque... Olhando pra trás, eu falo, mudaria isso, mudaria aquilo. Mas eu tava hiper feliz na época que eu lancei. Eu achava que aquilo era o correto também. Então, é meio injusto com os lançamentos anteriores. Mas e fizeram talvez parte. tenha sido pra você pisar no chão que você pisa hoje, né? Total. Então, acho que nada é em vão. Sim, e tudo... não em vão no sentido de, tipo assim, eu não me arrependo. É mais no sentido de... É porque agora eu falando, parece que eu tô jogando a favor do álbum agora, enquanto os Distraídos Amam. Parece que eu tô nesse time. Só que não, tipo assim, eu já fui do time desses outros, entendeu? Mas é que na época, é muito difícil falar sobre o antes sem olhar para o agora e falar, mano, é por aqui. E lá atrás fez parte da minha caminhada. Foram as coisas que eu deixei que me fizeram, as coisas que eu fui... O meu rastro, talvez... ele é muito mais importante do que o meu futuro, talvez, de certa forma. Porque se você olha pro seu rastro e fala, não, por ali não dá. Por ali não dá, por ali vai dar merda e tal. Assim não vai... E aí, a partir daqui, eu vou fazendo o caminho. Quer dizer que agora vai ser um rastro um dia? Sim. E isso que é o legal, né? É você falar, mano, lá na frente eu vou pensar o quê? Do que eu tô vivendo agora, das coisas que eu tô falando agora, enfim. E pelo que você falou, me pareceu um pouco de que, na verdade, você tá jogando sempre no mesmo time, só que em diferentes campeonatos. Total. E aí, um campeonato vai te levando pro outro, que vai te levando pro outro e te fazendo aprender mais pra ser um músico que tenha mais conexão com você mesmo, assim, né? Com o que você quer produzir e tudo mais. E aí, falando enquanto os distraídos amam, eu queria muito saber como foi o processo de escrita das letras, assim, né? Porque eu já tive a oportunidade de conversar com muitos artistas e muitas vezes, quando eles lançam, eles já estão até um pouco, tipo assim, já tô escrevendo outras coisas, já tô fazendo outras coisas, assim, né? E aí, às vezes, fica uma coisa mais do passado, mesmo estando no presente, assim, né? Entendi, pô, legal. E aí, eu queria saber como foi o seu processo de escrita, qual que era o momento que você tava quando você começou a escrever esse EP? Esse EP, ele nasce com Sonhava com a Gente, que é a última faixa do disco. É a primeira música que... Esse EP não, né? Esse álbum, desculpa. Por que eu comecei falando sobre essa canção? Eu acho que ela data uma mudança de olhar sobre a composição. Que foi o que eu respondi um tempo atrás, acho que numa das suas primeiras perguntas. Mas eu acho que essa música, ela me ensina, talvez, a tatear melhor algumas coisas. A não responder com música, mas sim trabalhar para a música. Porque era um período da minha vida onde tudo estava bem. E
Os outros lançamentos, eu fui pra um lado muito respondendo. Então, tipo, sofri alguma coisa no meu... Tipo, com alguém, escrevia. Era muito sentimental. Tinha muita coisa, tipo assim... tirada e colocada. Então, são músicas muito mais densas, mais longas. O mapa musical da música, ele é muito desconexo, às vezes, porque é muito resposta com música. Eu acho que em Sonhava com a Gente, foi a primeira tentativa de falar... Como é que faz um refrão? Tipo, o que a galera quer ouvir? Que situação que é interessante de ser cantada? Quais palavras que se encaixam? Então, olhar para isso como um ofício pela primeira vez. Por isso que ela passa pela extrema atenção. E aí, a parada dos distraídos, amarem. Então, tudo começou a se conversar nessa fase da minha vida. Então, respondendo a sua pergunta, todas as músicas nascem da plena atenção, assim. Foi quando eu comecei a entender que a qualquer momento eu posso estar compondo alguma coisa. Estando aqui, olhando as coisas, das cores que elas são, com esse vinho, com as pessoas que estão aqui, eu posso estar compondo alguma coisa que vai nascer daqui a uns meses. Ou vai nascer quando eu chegar em casa. Ou eu vou lembrar da sensação que eu tive, e aí isso vai me dar uma frase para uma música, enfim. Então, acho que foi essa virada de chave. Então, a plena atenção é o lugar onde todas essas músicas passaram. Nas conversas, nos filmes, nas séries que eu tava assistindo, nas músicas que eu tava ouvindo, nos encontros que eu tive, nas pessoas que eu conheci e eu nem falo mais. Porque passaram por um bar e a gente teve uma conversa. Nessas coisas, muita atenção. Então, isso me ajudou a talvez tentar materializar a distração das pessoas. Que é tipo, meu olhar como ofício de compositor... atento ao que tá acontecendo. E eu lembro que foi uma época que eu fiquei muito viciado em sintetizar conversas, assim. Eu lembro, então, digamos que a gente tá num bar conversando, Pedro Emílio e Lu Savala, e a gente começa a falar sobre coisas aleatórias. E aí a gente vai falando sobre, sei lá, moer café. Aí você fala, não, porque... E no final eu tentava chegar numa conclusão da nossa conversa. Assim. Um resumão, tipo assim, beleza, então, moer café molhado é melhor. Entendeu? Sei lá. E uma conclusão onde fizesse sentido pra mim e pra pessoa. Foi um exemplo ridículo que eu dei. Mas isso nasceram frases e nasceram situações que eu falei, caraca, olha que legal essa afirmação, né? E muitas dessas frases foram pras músicas, entendeu? Muitas dessas frases eu falei, beleza, vou lapidar por aqui, acho que vou trocar essa palavra. Então tudo nasce da atenção, assim. É uma atenção plena e criativa também, né? Presença, né? Total. Eu sempre... Foi um ano onde eu estive muito nos lugares onde eu estive. Entendeu? Que Vivendo. gostoso isso, né? Sim, foi legal. Apesar de talvez ter um objetivo que era escrever sobre coisas, assim, também deve ter tido um resultado pessoal muito gostoso. De você estar atento e presente. Porque às vezes a gente fica distraído. Total. E às vezes a gente tá amando na distração e nem tá percebendo que aquilo pode ser amor, né? E por conta disso, eu gosto muito desse trabalho. Antes dele conquistar tudo que ele vem conquistando, chegar em pessoas até ele, é um trabalho que eu ouvia, os bounces que eu recebia do Matheus. Ouvi, eu falei, caraca, mano, é legal. Isso é legal, eu gostava já, eu já tava hiper satisfeito. Tá? Pra mim era um sucesso por conta da... Porque ouvindo eu lembrava das conversas, eu lembrava dos filmes, eu lembrava das séries, eu lembrava de tudo. Te remetia a esses lugares, né? Então era um disco que me trazia coisas boas, entendeu? Ai, que gostoso. Antes de lançar. E aí, tanto que a expectativa era baixíssima. Porque era outra realidade. A expectativa pra esse disco era baixíssima em números, né? Era baixíssima. Bom, suas apostas são péssimas, a gente pode concluir isso, né? Sim. Se tem uma coisa que você não é bom em apostas… Eu sou bom em autossabotagem. Isso eu sou maravilhoso. Também tá parecendo. E aí, você tem 2 feats muito legais de pessoas que eu adoro e admiro muito, que é Paulo Novaes e Mestrinho. Como foi convidá-los pra fazer parte do seu álbum? A gente joga bola. Ai, na segunda-feira. Eu odiava quando eu trabalhava no Trancão, essa porra dessa bola na segunda-feira. Era um saco, juro. Já sei que futebol é esse. A galera já sabe, mas é esse lugar Detestava. aí. Cara, a gente se conheceu lá. Eu conheci o Paulo em 2021 ou 20, na pandemia. Fiz um cover de uma música dele. Ele gostou, compartilhou e tal. Não lembro de qual foi. Acho que foi Lisboa ou Perdoa. Não lembro.
E aí depois ele gravou uma comigo, a gente fez um coverzinho, tela dividida de pandemia. Esse cover de pandemia, né? Que tipo, grava a sua parte daí e tal. E aí a gente fez um desse, a gente se aproximou, a gente se conheceu em 2021 ou 22 presencialmente, quando acabou a pandemia, a gente foi pra um bar e se conheceu. E a partir dali a gente começou uma amizade muito legal, assim, de cumplicidade, de muita conversa, de muita dica. O Paulo é um cara muito sábio, assim, dos lugares da música onde as coisas se movimentam, talvez. Deixei essa frase bem subjetiva porque intencionalmente mesmo. Porque eu acho que o Paulo é essa pessoa da união, da conexão. Ele tem essa facilidade em conectar pessoas. Ele é muito generoso também, Totalmente. Né? E o futebol... Pode falar. Não, é que eu já escutei vários artistas falando sobre ele. Sempre ele conectando e colaborando com algum tijolinho ali, sabe? Aí eu falo, poxa, ele é generoso, assim, Ele é né? generoso. Ele é generoso e eu acho que a nossa cena precisa de mais Paulos Novaes. No sentido e se eu pudesse ser assim, pra colaborar com a cena como um todo, entender que tudo tá junto ali, isso é muito bom. A partir daí, a gente faz... Ele chama pro futebol, o mestrinho ia. A gente já tem agora, acho que vai fazer 3 anos, 3 ou 4 anos desse futebol de segunda. E vai uma galera, enfim, é uma resenha boa, assim. E aí o mestrinho eu conheci lá, a gente jogava bola. E aí, corta pra você, eu escrevi com a minha irmã. Minha irmã mais nova, de 16 anos. Quando eu escrevi com ela, ela tinha 15. E interessante, porque a vontade de escrever com ela nasce de um comentário do Paulo Novaes. Sobre compor com pessoas que nunca compuseram nada. Sobre tentar extrair... do meu tio, que, sei lá, é mecânico. Vamos escrever sobre um término e ver o que vem. E aí e você, como ofício da composição, fala, pô, vamos por aqui, pô, essa frase é legal, pô, e tentar ali fazer a pessoa extrair, porque todo mundo pensa algo sobre tudo. Mesmo às vezes com equívocos, mas pensa. Então com a minha irmã foi isso. Então eu escrevi Corta Pra Você com ela nasceu no Voz e Violão. E aí eu cheguei no mestrinho e ela tava só voz e violão. Corta Pra Você seria só voz e violão. E eu falando com o Matheus, o produtor, eu falei, caraca, mano, mestrinho aqui seria perfeito, bicho, mas eu não sei. Você já conhecia ele, já conhecia, do futebol, mas... Já conhecia, só que eu fiquei meio tipo assim, mano, o mestrinho, ele é um deus, né, da sanfona. Tipo assim, total. Eu falei, pô, o mestrinho será? Fiquei meio assim e tal. Será que é uma aposta alta? Eu fiquei meio pá. Aí eu falei, mandei uma mensagem pra ele falou, cara, claro. Ele falou, claro, tudo mais, gravo, tudo mais. Que dia que você pode? A gente marcou, a gente foi lá no Matheus. Foi a gravação mais rápida, assim, da história que eu já vi. Ele fez 3 takes assustadoramente perfeitos. E eu gosto de falar sobre essa gravação com o mestrinho, porque lembra aquele filme Soul? O desenho, né? Que quando o cara tá tocando, ele vai pra aquele lugar azul e tal. E eu não sei se todos os músicos, mas eu lembro com muita clareza, assim, esses momentos. Na minha cabeça eu tenho 6. O mestrinho foi o último que eu tive essa sensação de... Beleza, eu tô em outro lugar. Porque eu tava de fone, ouvindo a sanfona, e o Matheus tava sem fone. Só tava eu e o mestrinho de fone. Mano, comecei a chorar, velho. Tipo assim, lindo demais. Assim, é lindo. Então o mestrinho, ele é esse cara, né? Que com facilidade, assim, te coloca em outro lugar. Te transporta, assim, de imediato pra um outro lugar da música. Você sai do natural ali, parece uma parada meio estranha. Então... Que sorte a minha ter esses 2 nomes. E a história foi mais ou menos essa. Tudo meio que ali catalisado pelo Paulinho. Mas depois, enfim, hoje tem uma amizade muito boa com o mestrinho também. Que tá vivendo, hiper feliz que ele tá vivendo em Dominguinho. A gente se encontrou recentemente no Luau, também, num sarau. E aí ele falou, cara, tá muito feliz, enfim. Tá meio mágico, assim. Esse ano acho que foi bom pra ele também. Como tá sendo pra mim também, muito legal. E por falar em celebrações, te deu né? gancho? Você viu que eu te dei um gancho? Super gancho, foi um bate-bola Você bom viu que eu aqui, falei ó. assim? Exatamente, deixa eu cortar agora, eu vou cortar. Eu vou ler só pra não errar a categoria. Perfeito. Mas esse ano você foi indicado ao Grammy Latino na categoria de melhor álbum de engenharia de gravação. Sim. E aí? E então, depois desse bando de aposta ruim, que achava que uma coisa ia bombar, que outra coisa não ia, que não sei o quê, que piriri, que pororó, aí chama um amigo pra fazer música, chama outro, tal, lança. E aí é indicado. Sim.
E aí vai pra Las Vegas. Pois e aí? E aí, Pedro Emílio? E aí? E aí, Pedro Emílio? Meu arroba. Pra quem não sabe, siga. E aí, Pedro Emílio? Seguindo a linha do pessimismo... Não, gente, que horror isso, sério. Cara, não, é isso. Eu gosto de falar justamente nessa pergunta. Eu tinha 240 ouvintes mensais antes de lançar esse disco. E eu gosto de lembrar, e é pra todo mundo, assim, porque... e me lembrar também de como era e como está. Porque a realidade era outra. Então, quando rola uma indicação, é inevitável não vir uma autossabotagem. Tipo assim, Mano, erraram. Não é possível. Tipo assim... É esse Pedro Emílio mesmo, né? Porque é bem anticlimático, né? Pra quem quer saber, você vê um PDF, você dá um Command F ou um Ctrl F e pesquisa seu nome. É isso. Porque na categoria que a gente possivelmente seria indicado, não ia ter um anúncio na live. Porque rola uma live no canal do Latin Grammy e depois eles soltam no site. Rola uma live para as categorias maiores. E aí no site você entra e vai, mano, Command F, Pedro Emílio. Não, eu fiz Command F, eu escrevi Distraídos. E apareceu 2 vezes. Duas vezes. Falei, gente... Aí eu fui ver a primeira, aí minha reação foi tipo... Tá, não comemorei, não chorei, não gritei. Foi meio tipo assim, tá? E aí eu vi a segunda, o Matheus tinha sido indicado a produtor do ano. E eles, pra indicar produtores, eles avaliam os trabalhos lançados naquele ano. E Enquanto Distraídos Amam tinha sido um dos trabalhos do Matheus avaliado e tal. E dentro desses trabalhos, um único que também foi indicado. Então, 2 aparições. É uma categoria muito técnica. Isso parece que... Não é que parece, mas poderia tirar ainda mais meu êxito e a minha conquista e tudo mais. Mas eu acho que não teria um caminho melhor, porque eu gosto muito desse disco também. Então, é muito bom não ser sobre o Pedro Emílio e ser sobre o Enquanto Distraídos Amam, que é essa conexão de pessoas, que é esse acontecimento na vida as composições de Enquanto Distraídos Amam foram feitas com meus amigos. Que até a editora que tá editando minhas músicas falou, cara, fala pra eles, porque são amigos, assim, que não trabalham com isso. São amigos, vamos sentar pra compor. E são isso. Então, ponta a ponta, eu escrevi com um amigaço meu. Eu com a Manoela escrevi com o Fabiano, que também é um amigão meu. Então, são pessoas que, tipo, estão na minha vida até hoje, assim. São pessoas que eu quero que meus filhos chamem de tios, entendeu? Basicamente é isso. Então, é muito bom o disco ser indicado e não o Pedro Emílio. Mas a sensação é de extrema surpresa, extrema gratidão. Era inimaginável. Quando a gente lançou várias músicas, a expectativa era que não bateriam 1000 plays. Várias. Porque era a realidade. Um artista de 240 ouvintes mensais, e você deve conhecer vários, é a realidade para vários artistas tentar. É uma aposta, uma aposta, é isso. É porque viver de música no Brasil é muito difícil. Tem muitas chaves, muitos poréns, assim, pra tudo acontecer. Então é isso, a realidade era essa. E eu não sou ingrato, e não é olhando pra trás e pensando, eu tinha 240 ouvintes mensais e, nossa, era uma merda. Não, eu nunca vou parar de fazer música, entendeu? Independente de quem vai ouvir, de se eu vou lançar todo ano, se eu vou lançar... Eu falei pro selo isso, falei, gente, porque eu não vivo de música ainda, a gente tava falando sobre isso, não vivo de música ainda, eu falei, gente, eu não vou parar de fazer música, talvez eu só não consiga fazer com a pressa que o mercado pede, mas música é o que me deixa vivo. Então, tipo, tendo 240 pessoas ou 40 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, é legal porque você tem audiência, é legal porque você vai pra espaços como esse, isso é legal. Essa visibilidade é legal. Falando sobre o campeonato, que foi o que a gente falou parece que agora tem um público no estádio, entendeu? A sensação de você não estar jogando sozinho você acontece. Tem torcedores, né? É isso, mas errado estaria eu se sem o público eu estivesse jogando mal, entendeu? Eu sempre quis fazer bem feito. Sempre quis fazer bem feito. Sempre me dediquei muito. Se você vai ver os clipes de Travessia, tinha dedicação, ele tinha um conceito que a gente queria fazer e tal, pá. Então eu sempre me preocupei com isso. Porque eu sempre vi a música com atemporalidade, assim. Hoje você tá descobrindo meu trabalho que eu lancei em 2021.
em 2021 eu teria que estar pensando em você que descobriria em 2025. Então eu vou fazer bem feito. Em 2025 eu tenho que estar pensando em quem vai descobrir enquanto os Estreia dos Ama em 2030. Então eu tenho que fazer bem feito. Então a atemporalidade da música dá pra gente essa longevidade, assim, de tipo... Calma, tá tudo bem. E por isso é inevitável você ficar, tipo, surpresa. Ter um reconhecimento como o do Grammy, da academia, é tipo assim... E eu consegui comemorar 2 dias depois só. Tipo, chorei no meu trabalho, no CLT. Chorei nas baias do trabalho. Eu falei, caraca, mano. Foi me dando conta, mas assim... E é engraçado, chorando e... Beleza, deixa eu trabalhar, tem uma reunião pra ir, entendeu? E é isso, entendeu? Porque... Suor e lágrimas, né? É isso, entendeu? Tipo assim, mano, tem que trabalhar porque, independente de Grammy, como muita gente pensa, não é assim... Pô, minha vida mudou. Não mudou. Ela talvez tenha destravado algumas portas, mas acho que abrir ela não abriu. Porque muita gente acha que, tipo... foi indicado ao Grammy, tá estourado. Não é por aí. Então, acho que tem um outro tipo de reconhecimento. Parece que é uma coisa que agora as pessoas estão chegando e tal, enfim. E agora eu tô indo pra Las Vegas também. Isso é chique demais. Chique demais, né? Chique demais. Primeira vez que tô saindo do Brasil. Fui pra Argentina uma vez só, pro Buenos Aires. Aí você não saiu do Brasil. Aí eu não, mas assim, não. Calma. Não, fui pra Argentina aqui do lado, eu não saí do Brasil. É que eu fui a Buenos Aires, fiquei uma semana e voltei só pra Buenos Aires. Aí o que eu costumo dizer, tipo assim, gente, quem vai pra Buenos Aires... Tipo assim, você parcelei em 12 vezes. Porque conheci o Brasil, conheci fora do Brasil, não conheci. Eu acho que tem uma parada de você conhecer Las Vegas, que você vê na TV, você vê no filme, você vê tudo em inglês. Eu acho que tem essa parada de tudo em inglês. Pra mim, eu tava falando com a Lídia, eu falei, caraca, mano, eu tô com... Desculpa o termo, mas eu tô com o cu na mão. Falei assim, mano, como é que eu vou chegar lá? Eu vou sozinho, né? Você não fala inglês? Médio, meio aquele inglês meio reverse, entendeu? Mas assim... Tô animadíssimo, com medo, muito medo de viver isso, mas feliz, assim, pleno, tentando deixar minha cabeça no lugar. Enfim, pensar no que tá acontecendo agora e não no que pode acontecer lá na frente, sei lá. Acho que é por aí. O que tiver que você vai ser. É isso. Você tá plantando agora e vai ter essas colheitas nos momentos certos e tudo mais. Sim. Bom, agora a gente vai se preparando pro final. Vou fazer igual fazem show. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas e aí é pra você fazer bate-pronto, assim, tá bom? Beleza. Um feat dos sonhos. Maro. Maro? Legal. Iria de Maro, atualmente iria de Maro. Sim. Um estilo musical? Pagodão baiano. Adoro! Adoro. Você é um falso baiano, né? Falsíssimo. Um lugar que você sonha em tocar? Aliens, por que não? Porra, chique. Por que não? Legal. Aliens. Chique. Com o estádio todo cheio. Olha de aí. torcedores aplaudindo a sua arte. Tá vendo? Fantástico. De verde, sacanagem. Ué, podem estar, né? Eu tô de verde hoje por sua causa. Um artista que você admira e já teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu fico entre Mestrinho e Paulo Novaes. Acho que são dois que eu admiro muito e, enfim... Já trabalhei com os dois. Pedro, já parou pra pensar qual é o maior desejo atual da sua carreira? Nossa, Lu Savala. O melhor desejo atual da minha carreira? Longevidade, talvez. Porque a sensação é de que parece que vai acabar. Eu ainda tô nessa sensação de que... tudo é um sonho e tal. Porque é tudo muito recente, assim. Então, acho que talvez longevidade. Que dure um tempo. Quanto tempo der pra durar. E quanto tempo, enfim... Todo mundo fizer durar. Acho que é longevidade. E desejo que a sensação de sonho continue também, né? Porque eu acho que enquanto a gente sonha, a gente realiza também. Sim. Porque se você se acostumar também, não vai fazendo sentido, eu acho, né? Sim. É isso. Eu acho que sempre... Longevidade no sentido da possibilidade de sonhar, né? Da possibilidade de fazer isso no Brasil. Porque não dá pra romantizar e falar... É difícil, mano. É difícil. Não é... É difícil fazer isso ser algo sustentável. De forma independente, né? Entendeu? Tem muitos poréns, assim. Então, essa possibilidade de viver de música, de fazer música, eu acho que... De sonhar a música, longevidade pra tudo isso, assim. Eu acho que... Tempo.
Eu sonho com o tempo que isso vai continuar durando, assim. Esse tempo, ele me faz sonhar cada vez mais. É com ele que eu sonho, é ele que eu desejo, eu busco isso. Trabalho pra isso, pra caralho. É isso. Bom, tô aqui na torcida. Obrigado. De agora, pro dia 13 também. E para o resto de todos os outros passos da sua carreira. Muito obrigada por ter topado. Muito obrigada por ter sido meu primeiro convidado desse novo formato. É isso, obrigada. Obrigado, foi muito bom estar aqui. Desejo longevidade para esse formato que você está fazendo. Muito legal, muito lindo aqui. Obrigada. Acompanhe, gente. Uhul!